Agora eu vou convidar aqui o nosso preletor hoje, né? Nosso seminarista. Vai trazer uma palavra, né, a respeito de família, luz. E que nesse momento eu queria orar por ele, para que o Senhor possa estar cada vez mais abençoando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço novamente te agradeço por esse lugar, por esse culto, por essas pessoas, pela tua igreja, meu Pai. Agradeço pela vida do Joemi. Obrigada porque ele se dispôs a estar aqui, Pai, e trazer aquilo que está no seu coração. Nós oramos para que o Senhor venha falar através dele, para que ele cada vez mais diminua e que o Senhor possa falar através dele, meu Pai. Prepara, como já falei, meu Pai, prepara o nosso coração para escutar aquilo que o Senhor, a sua vontade, meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus, abençoe cada vez mais a família do Joemi. E é isso, Senhor. Amém. Tá saindo? Pronto. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando a Naftali me fez o convite, né, quando ela me falou qual era o versículo, base para o mês dos jovens, eu fiquei assim, eita, tocou profundo esse versículo, viu? O negócio é forte mesmo. Então, meu desejo é que a gente possa meditar nesse versículo e que a gente possa, através do Espírito Santo, sermos tocados e entendermos e obedecermos o que ele exige de nós. Então, eu queria que vocês, né, abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. A gente vai ler o versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Esse primeiro versículo, né, eu vou querer que todos nós, né, leiamos, acompanhamos, né, ao longo da palavra vão ter outros versículos, né, que eu vou estar lendo aqui, e os irmãos podem anotar para depois se debruçarem sobre eles. A versão? Pronto, eu me baseei na Almeida século 21, ao longo de toda a palavra. Tá, vou ler aqui. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nesse tema, né, nesse versículo, eu me lembrei de um texto de um autor chamado A.W. Tozer. Não sei quantos aqui conhecem. É um autor, é um dos meus preferidos, juntamente com C.S. Lewis e Chesterton. E ele tem um texto chamado Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. E ele diz assim no início desse texto: as coisas não são para nós apenas aquilo que são, mas aquilo que julgamos que sejam. O que vale dizer que nossa atitude em relação a elas, em análise final, é mais importante do que as coisas em si. O que é que o autor, né, o Tozer, quis dizer com essa frase? Né? Existe a realidade, as coisas são como são. Isso é um dado. Mas aquilo que a gente pensa sobre a realidade é o que faz toda a diferença em nossas vidas. Se a gente for ler o texto bíblico, a gente tem várias passagens que nos mostram essa linguagem bélica, que existe uma guerra, que existe um confronto, que existe um conflito, ao longo de toda a Bíblia. Não só no Antigo Testamento, onde, de fato, a gente vê várias guerras, fisicamente falando, né? Homens lutando contra homens. Mas existe uma guerra espiritual, que é falada também no Antigo Testamento, e no Novo também isso é trazido, né?
E essa linguagem, ela permeia toda a palavra de Deus. E permeia também nesse conflito que existe entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, essa linguagem é a linguagem bíblica. E isso tem se perdido. Na época que o Tozer escreveu esse artigo, há pelo menos 60 anos atrás, isso já estava se perdendo. Imagina hoje. Se a gente for analisar os hinários, né? Eu venho da Assembleia de Deus, né? Uma tradição pentecostal, que o hinário é a harpa cristã. Tem vários hinos que falam sobre guerra, sobre batalha. Né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Então, os corinhos também, né, que a gente cantava, né? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, né? Tudo isso se perdeu, né? A gente vê algumas críticas. Não, por que isso? Não, essa linguagem de guerra, de batalha. Mas essa é a linguagem bíblica. A gente não pode fugir disso. Mas, claro, a gente sabe pela Bíblia que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e potestades, é contra as hostes do mal, é contra isso. Mas também sabemos que essas hostes do mal, elas utilizam as pessoas, né? Então fica um pouco complexo a história por conta disso. Mas é assim que são as coisas. Então, a forma como a gente vê a realidade, encara a realidade, faz toda a diferença na forma como a gente vive nesse mundo. E claro que esse mundo, a gente tem alegria, tem coisas boas. Deus nos proporciona isso. Mas a gente vive num mundo caído. E no momento que a gente entregou nossa vida a Jesus, que a gente ouviu o chamado dele, na hora talvez a gente não tinha noção disso. Mas Jesus estava nos chamando para nos alistarmos no exército dele. Então, no momento que a gente foi à frente, ergueu a nossa mão, entregou a vida a Cristo, a gente estava se alistando no exército de Jesus. A guerra existe. A gente perceba ou não, a gente vive em meio a uma guerra. Se a gente souber que está numa guerra, é melhor, que a gente pode se preparar. Se a gente for para uma guerra despreparado, o risco da gente ser alvejado é grande. Então, a gente vai começar, né, já começamos aqui, chamar atenção para isso, que nós estamos numa guerra. Que a gente perceba ou não. Só que a gente vive numa época assim, né, politicamente correta. As coisas não são assim tão preto no branco, né? Existem vários tons de cinza, né? Queria que a gente lesse agora, ou vocês ouvissem, se não conseguisse abrir, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Esse versículo aqui não está falando só sobre julgo desigual no contexto do casamento. Tem muito mais do que isso aqui. Para Deus as coisas são claras. Ou luz ou trevas. Ou bem ou mal. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Numa época relativista que a gente vive, né? Falar isso fora da igreja é um escândalo, né? Você falar isso, que radical que você está sendo. Porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo é bom. Mas a Bíblia não nos dá base nenhuma para isso. Isso aí é a religião popular, não é o evangelho. O evangelho não é isso. E quem se aproveita nessa confusão, quem ama essas coisas assim, meio nebulosas, é o inimigo, é o diabo. É tanto que, sabendo disso, ele pode até se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, nós que recebemos a luz do evangelho, é para a gente cada vez mais estar atento e alerta a isso aqui que eu estou falando para vocês. A questão é que a gente vive, eu coloquei aqui no ponto, né? Ponto 2, na minha divisão aqui, que hoje não está sendo transmitido, mas vai dar certo. Vivendo na trincheira e na luta mais renhida. Trincheira, não sei se todos vão saber,
Alguém já viu algum filme de guerra? Tem um exército do lado, tem um exército do outro, são adversários. E geralmente tem aquela parte, um fosso, como se fosse isso aqui, ó, mais baixo, que é feito, escavado, para o exército ficar lá, combatendo. Então a trincheira é isso, você fica lá, né? De prontidão lá. E dependendo do momento, se for para avançar, você sai da trincheira e você avança. E por que na luta mais renhida? Luta renhida é um combate sangrento, violento. Né? É bem assim, mesmo no front. E essa trincheira, esse local onde a batalha é mais renhida, é no nosso coração. Geralmente, quando a gente fala muito de ameaças à família, fala de uma série de coisas que existem na nossa sociedade, que a gente pode citar aqui, fazer uma lista enorme de muitos perigos que ameaçam a família. Vamos citar alguns aqui. Ideologia de gênero, militância LGBTQIA+, né, estão relacionadas. O feminismo também está relacionado a isso. O marxismo também está relacionado a isso. Tem coisas também pesadas também, né? Na área da sexualidade, né? A questão do vício na pornografia, a pedofilia. Tudo isso ameaça. As drogas também, né? O uso da tecnologia em si, né? Não necessariamente para essas questões dos pecados sexuais, mas essas distrações, né? As telas têm nos causado, né? E sim, a gente poderia listar aqui muitas coisas que o inimigo dispõe aí no mundo e que ameaçam a família. A lista é grande. Com isso, a batalha fica mais difícil, porque o nosso inimigo, ele sabe se camuflar. Ele sabe usar todas essas estratégias, né? Aí fica mais difícil realmente. E o inimigo, ele conhece o território. Ele conhece o território. Todas essas coisas que eu citei são ameaças para a gente por quê? Porque elas apelam a desejos que existem no nosso coração. O nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Sempre o nosso coração está fabricando um ídolo para suprir uma necessidade legítima. A necessidade é legítima, uma necessidade que Deus colocou nos nossos corações. A necessidade de sermos aceitos, de sermos amados, de sermos acolhidos. Enfim, só para citar algumas dessas. Mas Deus quer que a gente supra essa necessidade nele. Mas o mundo vem e oferece o quê? Você pode virar um digital influencer e você vai ter vários seguidores e você vai ser famoso e você vai ter dinheiro e você vai ter fama. Né? E isso daí acaba virando um ídolo para a pessoa. Estou citando um exemplo, como eu falei. Tem várias formas como o nosso coração fabrica ídolos e procura suprir essas necessidades. Então o inimigo sabe disso. Então voltando, né, para a trincheira que eu falei, que é onde a batalha é mais renhida, é no nosso coração. O inimigo sabe o nosso coração. Daria para a gente falar sobre essas ameaças externas, mas o foco meu aqui essa noite é a gente se atentar que a guerra principal acontece nos nossos corações. E que a principal ameaça às nossas famílias somos nós mesmos. Nós somos a principal ameaça para nossas famílias. Porque o pecado está sempre à espreita nos nossos corações. Em Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazei guerras, nada tendes, porque não pedis. Lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 21 e 23, Jesus vai dizer o seguinte:
naquela controvérsia daquela história, né? De Jesus não estar preocupado em limpar as mãos antes de se alimentar, né? De onde vem, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, resgatando o versículo que a gente leu inicialmente, né? A noite já está avançada. Essas trevas, tudo que a gente falou aqui, tudo que não presta, né? Essas trevas que cobrem sobre a terra, elas vêm da onde? Do coração humano. Mas, glória a Deus, que nós recebemos a luz do Evangelho para a gente se libertar dessas coisas. Por isso, né, que o tema é luz na guerra pelo coração da família. A gente vai chegar lá no coração da família. Porque a gente tem essa luz para saber disso, para ter consciência que existe essa guerra. Ainda que hoje nós não possamos dizer que estamos 100% libertos dessas coisas, porque o Evangelho, assim, né? Mas ainda não. Nós temos a promessa da libertação total de tudo isso aqui de ruim que eu tenho falado. Mas todo dia a gente tem que pelejar. Todo dia. Até quando? Até quando a gente morrer. Até quando? Até Jesus voltar. Todo dia a gente tem que pelejar. Quando a noite já está avançada, né? Ou quando a gente pode dizer assim, quando a escuridão é maior, é porque a noite está perto do seu fim. O dia está perto de romper e trazer a sua luz. O dia se aproxima, né? Fala no versículo que a gente leu, Romanos 13:12. Queria ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2, 4, 5 e 8. Vai ser salteado. 1 Tessalonicenses 5, versículos 2, 4, 5 e 8. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, nós que já estamos na luz de Cristo, não vamos ter surpresa não, quando chegar o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É quando Ele vier. Quando Jesus vier, e vai ser o ponto final, basta na história. Vai ser a vitória definitiva do bem sobre o mal. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, mais uma vez nesse trecho aqui, a gente vê uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra. Vestir a armadura da fé e do amor, colocar o capacete da esperança da salvação. Isso é uma constante. E eu pergunto para vocês, enquanto o dia do Senhor se aproxima, você tem se preparado para esse dia? Você tem dia após dia procurado treinar, porque em Efésios 6 também nos fala, né, da armadura de Deus, e fala também que a gente precisa ter essa armadura para resistir no dia mau. O dia do Senhor vai vir, mas até que o dia do Senhor venha, nós vamos passar por muitos dias maus. Então, para a gente permanecer firme, a gente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Ponto 3. Um chamado à guerra pelo coração da família. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte:
Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. A gente precisa, nessa guerra, a gente vai lutar pelo nosso coração, mas também lutar pelo coração da nossa família. Quando a gente luta, porque na guerra é assim, o soldado está lá, ele vê os seus colegas, os demais combatentes que estão do seu lado, se estiver caindo, ele vai ter que tomar cuidado para não levar uma bala do adversário, vai levantar aquele que está caído, que foi alvejado, precisa de ajuda. A vida é assim. É nessa complexidade mesmo que funcionam as coisas. E a gente tem que permanecer firme, a gente não tem opção. Se a nossa força for fraca, ai de nós. Mas a nossa força não vem da gente, a nossa força vem do Senhor. Então, Deus nos chama realmente para uma missão de guerra. É uma missão de guerra isso aqui. Não é uma coisa fácil, não. É difícil. Mas se fosse fácil, a gente ia precisar de Deus? Não. Ele nos chamou, é difícil. Mas Ele tem um arsenal completo para a gente. E se muitas vezes a gente tem tido derrotas, é porque a gente não está lançando mão do arsenal que Deus nos disponibiliza. E nesse chamado pelo coração da família, como a palavra de Deus fala, que a promessa dele é para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O evangelho é para isso, é para trazer isso. Então, muitas vezes a gente vê desagregação familiar, tudo isso começa no coração. Que os nossos corações devem estar voltados para o Senhor e voltados uns para os outros. Tem que ter essa conexão de coração. Se não tem essa conexão, é o que a gente vê acontecendo por aí. Os filhos ficam na rédea dos pais até certo tempo. Aí quando fica maior de idade, ou quando começa a trabalhar, ou quando vai para a faculdade, começa a experimentar uma liberdade que quando estava na rédea dos pais não tinha, e começa a fazer certas coisas que a família fica surpreendida. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o coração não estava convertido dos filhos para os pais. Então, a gente tem que começar a se preocupar com os nossos corações. Não apenas com exterioridades. Porque o exterior reflete o coração. Mas a gente consegue mascarar, maquiar o interior. Para nós mesmos a gente consegue, para Deus não. Então a gente consegue fazer isso. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. A gente tem que se armar com o pensamento de Cristo, com a palavra de Deus, com o mesmo sentimento que houve em Cristo. A gente tem que se armar realmente com a palavra de Deus. Ministrar a palavra uns aos outros. Claro que a gente pensa muito assim, nessa questão dos pais terem responsabilidade com os filhos. Mas à medida que os filhos vão crescendo, e eu me enquadro nessa categoria assim, de filho mais crescido, filho adulto, ainda não tenho os meus filhos, mas também eu tenho que me preocupar com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos,
com os meus tios. Eu também preciso lutar pelo coração deles. Eu também preciso. Aqueles que estão no caminho do Senhor, que permaneçam fiéis. E aqueles que ainda não estão, que possam ser alcançados pelo Evangelho. Então, eu preciso da palavra de Deus para conseguir fazer isso. Vocês precisam da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que transforma, que liberta, que traz essa luz aqui. Essa luz que está sendo jogada sobre nós hoje, vem da palavra de Deus. Não vem de mim. O que é que de bom pode vir do nosso coração se Deus não nos conceder? Então, como a gente viu essa noite aqui, nós estamos em guerra. Uma guerra que muitas vezes a gente não percebe, né, por conta de distrações, ou por conta de muitas vezes estarmos buscando a alegria nesse mundo. Claro que ninguém vai abraçar o sofrimento, mas nosso objetivo principal não é a alegria nesse mundo. A gente é estrangeiro aqui, a gente está de passagem. A gente está aqui numa missão de guerra. Devemos lembrar também que o campo de batalha principal por nós mesmos e para a nossa família é o nosso coração. Mas também a gente não pode esquecer que com Jesus a vitória é garantida. A gente só vai perder se a gente sair da luz. Mas se a gente permanecer na luz, permanecer firme no Senhor, ainda que venha a morte, e a palavra de Deus nos fala que a gente não é para ter medo dos homens, não. Não é para temer a morte. A gente é para temer aquele que pode destruir o corpo e a alma, que é o Senhor. Mas com Jesus a vitória é garantida. Por mais que a gente morra sem ver a vitória, mas vai chegar aquele grande dia que todo olho vai ver a vitória. Toda língua vai confessar. Então a gente já sabe que a vitória é certa. A gente tem que lutar com a convicção de que a gente já tem a vitória. Não é para a gente lutar cabisbaixo, só falando como é difícil, como é difícil. A vitória está garantida. E tenha certeza que se a gente lutar com as armas da luz, a gente vai vencer. Porque na verdade a gente já venceu, está profetizado. O Senhor nos garante isso. E vai ter a grande celebração. Quando a gente estiver diante do trono do Cordeiro de Deus. Então, fechando aqui com o versículo tema, a segunda parte. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém.